Estou aqui para contar mais um pouquinho, né? Continuar, né? Então, gente, foi assim, né? Então, o que aconteceu? Esse meu amigo pegou, né? E conseguiu esse emprego para mim. Eu fui trabalhar. Eu tinha 13 anos, né? Aí eu fui trabalhar na casa dos outros, né? E graças a Deus, essa primeira casa que eu trabalhei foi uma casa onde as pessoas eram de São Paulo, eles, né? Então, eram as pessoas muito bem, não tinha questão de, sabe, me tratar mal. Nunca me trataram mal, não, né? E depois saí de lá, fui para uma outra, porque eles foram embora, voltaram para São Paulo. Essa senhora era uma senhorinha, ela gostava muito, muito de mim, né? Então ela me dava assim, as coisas, ela me agradava muito, né? Ela sabia assim, a necessidade que eu tinha e ela me ajudava, né? Mas é o que eu digo, sabe, gente, assim, hoje eu, já na minha idade, né? Tenho 45 hoje, eu já penso diferente, tá entendendo? Naquela época, assim, né? Porque ninguém é santo. Não diz, eu era boazinha. Não, não fui boazinha, não, mas fui rebelde. Eu era muito rebelde. Se tivesse um tempo, eu dava um lavra. Se tivesse um tempo, eu escapava, né? Eu não escapei mais porque não tive tempo. Aí o que acontecia, né? Porque assim, minha mãe não deixava ir para o aniversário de ninguém. Eu não ia. A gente mora perto de praia, tá entendendo? Andando da casa da minha mãe pra praia, acho que é a mesma distância daqui. Pra quem anda, vai andando, dá uns 20 minutos. Andando, uns 20 minutos andando pra praia. Então minhas amigas iam, me chamavam, ela, vai não, vai lavar roupa. Então, aquela coisa assim, sabe? Ela não deixava que eu tivesse, nem que eu aproveitasse, né? Ela levava, nem deixava ir com ninguém. Aí o que eu fazia, muito astuciosa, né? Era muito astuciosa. Eu não me arrependo dessa parte não, assim, eu não me arrependo não, tá entendendo? Eu entendo, mas não me arrependo. Por quê? Porque foi onde eu vim aprender alguma coisa na vida. Então eu trabalhava, eu falei com a mulher, né? Porque a mulher dissesse que eu trabalhava de segunda a sábado, mas eu não trabalhava. Na realidade, eu trabalhava um sábado e folgava o outro. Então, é aquela coisa, né? Se você não tem confiança, não dá confiança, né? Se sempre havia desconfiança. Ela sempre desconfiava de mim, que eu fizesse ou que eu não fizesse. Então era mais prático para mim fazer. Porque se ela fosse uma mãe que fosse assim, amiga, que conversasse, que confiasse, ela dizia a mim que não confiava em mim. Eu não confio em você não. Tá certo. Então, se não confiava, para que eu fazer por onde ela confiar, né? Então, o que eu fazia? Eu trabalhava um sábado e no outro sábado eu ia para uma praia distante, porque eu não podia ir para a praia próximo, porque se eu fosse, todo mundo lá me conhecia, né? Que você queira que não, quando você está em um lugar onde todo mundo lhe conhece, era mais difícil, né? Aí eu ia, pegava um ônibus, é como eu era. Pegava um ônibus e ia para a Praia do Janga. Eu tinha uma amiga que nessa época ela trabalhava com o marido dela, ex-marido na realidade, né? Trabalhava lá, ele trabalhava numa casa onde ele morava lá. Aí a gente ia pra lá, né? Era eu e um namorado. A gente ia pra lá. Mas não era nada demais. Tá entendendo? Não era nada demais. Ele nunca fez nada. Vou dizer assim, né? Ele fez isso, aquilo comigo. Nunca fez, não. Tá entendendo? A gente ia pra casa deles. Então a gente era amigo deles. Então a gente ia pra casa deles. Aí lá, pronto, lá a gente almoçava, a gente ia pra praia, tinha onde com quem conversar. Pra mim aquilo era muito bom, porque assim, né? Eu em casa eu não tinha, né? Só tinha serviço e xingação, né? E eu ia pra lá pra praia, aí eu chegava em casa, eu ficava queimada da praia. Aí eu chegava queimada da praia, eu digo, pronto, né? Porque assim, né? Eu não sou branca, mas pense numa pessoa, num negro para pegar um bronze, sou eu. Eu levar um sol do lado de fora, aqui na frente da minha casa, eu fico com a marca do bronze.
Aí, quando eu chegava em casa, se fosse pra praia, minha patroa foi pra praia, eu fui olhar os meninos. Deus me perdoe sobre essa parte, né? Eu fui olhar os meninos. E foi. Mas também ficava nessa, né? Então, a cada 15 dias, eu ia pra praia. E assim, a gente passou alguns meses a gente fazendo isso, né? E ela nunca descobriu, tá entendendo? Às vezes assim, não, poxa, você mentia pra sua mãe. Ela já dizia a mim que não confiava em mim, que não tinha confiança, né? Ela era pra ter me dado uma confiança, nunca, sabe? Nunca. O que acontecesse, ela não vinha pra mim pra perguntar assim, Beto, aconteceu isso? Não. Se alguém chegasse assim, pô, Beta fez isso, ela já chegava em casa com cipó de goiaba. Ela não perguntava assim, Beta, tu fizesse isso? Não. Eu apanhava para poder responder, né? Apanhava sem saber nem porque estava apanhando. Você está apanhando por causa de, uma vez, né? Eu não sabia nem o que tinha feito para apanhar. Como uma outra vez, chegou uma pessoa lá e disse ela, acabei de encontrar a tua filha na praia com fulano, esse tal fulano era casado. Ela disse só que eu tinha saído para trabalhar. Ela se foi. Aí pegou e disse pro meu irmão assim, vai lá no trabalho dela, vai lá ver se ela tá no trabalho mesmo. Porque a pessoa deu o local que eu tava, né? Mas não era eu. Era o cara e a mulher dele. Aí ela pegou, ele chegou lá, me chamou. Aí eu peguei e saí, eu disse, oi, o que foi? Não, mãe mandou eu vir ver se eu tava aqui. Aí tá. Quando eu vim descobrir isso, já era muito tempo depois que essa pessoa tinha dito isso. Aí quando foi uma outra vez também aconteceu que eu tenho um irmão por parte de pai, né? Mas aí eu só tinha amizade com um, né? Que isso até faleceu ele. Aí ele morava no fim da minha rua, né? Mas pouca gente sabia que ele era meu irmão. Aí saiu eu e uma amiga. Aí quando chegou no caminho, aí tinha uma parte que tava com água, né? E a gente passava pelo rio, vê só. Eu era astuciosa demais. Aí essa parte eu já tava deficiente, né? E essa minha amiga, menina, botava no quadro da bicicleta e eu ia me embora com ela, eu queria nem saber. Aí chegou no caminho, encontrou meu irmão. Aí ela disse assim, pra ele, né, Fernando, tu fica aqui um pouquinho com Berta, pra mim ali, pegar um negócio ali, rapidinho. Ele disse, fico, vai lá, porque assim, eu não andava solta. Eu não usava muleta e também não andava solta. A situação, eu segurava nas pessoas e eu andava, né? Aí ele disse, tá, vai. Aí passou muita gente por lá, né? Vi eu com ele conversando, fiquei encostada num poste, né? Eu encostada no poste e ele assim de frente conversando. Minha amiga não passou 5 minutos para ir vir, não passou não. Chegou, a gente foi embora, continuou, né? Seguiu, foi com ele desceu para casa dele e eu fui para minha casa. Quando eu cheguei lá, já estava a notícia que eu estava com o marido da vizinha, que eu estava com o marido na vizinha, agarrado com o marido da vizinha no meio da rua. Aí ela pegou, né, e disse assim, perguntou para mim, tu fosse para onde? Aí eu disse, eu fui lá embaixo com o Guilherme. Tu foi fazer o quê? Em que lugar tu fosse? Tu parasse aonde? Aí eu disse, eu parei lá embaixo na esquina, fiquei esperando ela. Tu ficou esperando ela com quem? Com o Fernando. Acho que Fernando, esse é meu irmão. Assim foi. Pô, chegaram aqui me dizendo que tu tava agarrado ali com o homem casado. Eu digo, menino, nem agarrado a gente tava. Eu tava em pé, encostado no poste, conversando. E ele de frente pra mim, esperando a Guida chegar. Mas, meu Deus do céu, mas era assim, né? Porque assim, ela não obtinha aquela confiança em mim. E eu nunca fui eu era virada porque eu aprontava, porque ela não me dava a confiança, não me dava liberdade, eu não tinha liberdade. Então, como eu não tinha liberdade, eu aprontava. Tá entendendo? Essas coisas assim, eu queria sair. Se eu dissesse, eu vou para tal lugar, vai não. Eu lembro que, assim, né, aquelas coisas marcantes na minha vida, né, que eu trabalhava fora a semana todinha, na casa dos outros, né, e só chegava em casa no domingo. Aí o que acontecia? Quando era no domingo, aí ela pegava, aí
lá era uma falta d'água, aí bora botar água, encher as coisas, tudo enchia, fazia tudo de água. E tinha 2 cacimbão, né, que uma era na casa da minha madrinha e outra era na frente, que era na casa da outra comadre dela. Aí quando era no domingo, aí a gente enchia, acordava cedinho, enchia tudinho. As minhas amigas, né, moravam do lado, dizia, quando a gente terminar lá para as 8 horas, a gente vai pra praia. Aí dizia, mas só deixa eu ir. Aí ela dizia, isso eu tinha 14 anos, né? E eu já trabalhava na casa dos outros, para ter ideia, né? Aí ela dizia assim, vou ver, esse eu vou ver, não vai. Né? E quando eu enchia tudinho, a felicidade, doía pra ir pra praia, né? Quando era... Isso foi antes de eu começar a aprontar, depois eu comecei a aprontar, né? Aí quando chegava na hora, mas eu deixei pra praia com as meninas. Tem uma bacia de roupa ali, ó. Junta aquela trouxa de roupa 10, só lá pra sua madrinha vai lavar. Eu lavava a roupa chorando. Então foi assim, galera. Eu não fui pra uma festa, eu não ia num parque, eu não ia numa igreja. Aí quando eu comecei a ir pra igreja, eu fui poucas vezes numa igreja que era distante. E nem todo domingo eu ia. Então era assim. Então não tinha aquela liberdade, tá entendendo? Então quando a gente não dá liberdade, então a gente acaba que, se eu fizer, como no meu caso era, né? Se eu fizer, eu apanho. Se eu não fizer, eu apanho, então eu faço, né? Então, gente, a questão é isso, sabe? A gente tem que dar liberdade. Assim, a gente tem que dar confiança aos filhos. Porque se você não der confiança, a pessoa que não tem sua confiança para nada vai aprontar escondido de vocês, né? Era o que eu fazia. Não que eu aconselho ninguém a fazer, que eu não aconselho ninguém a fazer o que eu fazia, não, tá entendendo? Até porque o tempo era outro. O tempo as pessoas tinham mais confiança, as pessoas tinham menos maldade no coração. Hoje se tem mais, né? Aí pronto, aí eu fazia, eu ia com esse meu ex para casa dessas amigas, era onde, aí foi o tempo a qual eu tive, posso dizer a vocês assim, umas lembranças boas, lembranças que eu vivi, né? Não lembranças que eu sofri, né? As lembranças que eu tenho boa é essa, né? E eu digo, né? Eu disse a ele assim um dia, eu disse, por ele eu vivi com ele eu vivi os meus melhores momentos. E por ele eu vivi os meus piores momentos até hoje, né? Então, assim, né, que a gente vive, porque não é questão de viver, é questão de mentalidade, né, da gente, né? A gente às vezes vive coisas boas e não dá valor. Aí às vezes as pessoas têm 2 pernas boas, 2 braços bons, uma saúde boa. Às vezes falta alguma coisa, porque ninguém nunca tem tudo por completo, né? Aí se maldizendo da vida, né? E agora tá essa maldita droga, né, que tá destruindo tantas famílias. Porque o que tem de família destruída, antigamente as pessoas usavam droga, né? Mas não como hoje. Hoje as pessoas perderam a vergonha, sabe? Então usam droga assim na cara de pau. Não querem saber. Então aquela coisa, né? As mães hoje até têm um diálogo melhor com os filhos, mas eles procuram amigos para se aconselhar. E os conselhos de amigos sempre são os piores, né? Eu, graças a Deus, sabe, eu sempre fui cabeça. Acho que eu cresci mentalmente pelo que eu passei. Então, eu cresci mentalmente, né, em pouco tempo. Eu nunca fiz erradas as questão de fazer coisas que, como, assim, né, minha mãe nunca ter confiança em mim. Não tinha não, porque um dia chegou uma mulher lá e disse mesmo assim, não, né, a gente pode botar a mão no fogo, né, por Beta e por minha filha, né, porque as duas são deficientes. Aí ele disse uma palavra lá pra ela que, nem é porque a pessoa é deficiente, que a pessoa, né, não é santo, não é. Né, eu era deficiente, eu não aprontei mais, não foi por falta de que eu quisesse, que eu tivesse com quem aprontar. Não aprontei porque eu sempre pensei no que eu ia fazer. Eu não queria viver sendo falada por um e outro, né? Eu não queria ter um homem aqui e outro ali. Então eu sempre pensei. Então eu fui virgem até 24 anos.
E eu era muito falada. As pessoas falavam de mim, eu não ligava não, tenho essa mente. E quando eu quis, né? Foi quando eu fui mulher desse homem que eu casei, né? Eu casei com ele, eu fui mulher dele antes de casar, né? Não casei virgem não, que... eu queria ver se curtir era melhor. Aí, então, eu vivi assim, né? Casei com ele, porque assim, eu pensei que fosse ser diferente, mas não foi, né? Infelizmente, foi algo que eu me arrependo. Se eu digo a você assim, você tem um arrependimento? Tenho. Casei com uma pessoa que não mereceu. Ele precisava de uma empregada, ele precisava de uma mãe e ele achou que ia achar isso em mim, né? Então, foi por isso, assim, que eu me arrependo. Meu casamento é uma das coisas que eu arrependo. Me arrependo muito, porque eu casei com a pessoa errada. Mas, e depois eu não casei novamente, né? Não casei mais. Faz 8 anos agora que eu tô separada. Já tive um namorico, mas também não deu certo. Já teve, assim, outras pessoas que se interessaram em falar comigo, mas pessoas não compatíveis comigo. Compatível por quê? Digo, não adianta, ver se eu não bebo, eu não fumo. Então, eu vou quebrar minha cabeça, me aperrear com um homem que bebe. Eu odeio cigarro. Uma vez eu fui até de inventar de fumar, né? Mas fui ameaçada de engolir um cigarro. E eu não fumei, sabe? A pessoa não era mal pessoa não, mas botava moral em mim, né? Aí disse que se eu fumasse, porque ele também odeia cigarro também. Mas eu me achava naquela época era chique, né? Fumar. Todo mundo era fumando, então eu fui querer fumar também, né? Ainda eu comprei uma cartela de cigarro, que ela era de menta, mas deu muito certo não, então eu não fumei, né? Então graças a Deus por isso. Aí eu dei uma catinha de cigarro assim, né? Imagina se você ficar com uma pessoa, a pessoa só feria cigarro. Você que não gosta de cigarro. Então, eu tiro né? Eu mesmo não quero alguém que saiba que fuma, que bebe, porque pessoas totalmente incompatíveis a mim. Então, são pessoas que vão querer estar em grupo de bebida, pessoas que vão querer viver uma vida totalmente diferente da que eu vivo. Então, eu não quis, né? Não, assim, aí foi desilusão meu casamento, eu me desiludi. Mas também não quis ficar assim, com um aqui, com outro ali. Né? Passou um tempo, encontrei uma pessoa, fiquei com ele, né? Mas gostei dele, mas também não deu, né? Não deu, conversamos e ficou ele pra lá, eu pra cá, pronto, acabou. Mas pra morar comigo, eu acho que não quero ninguém, né? E chega tempo na vida da gente, né? Que é um tempo a qual a gente começa a se adaptar a tudo. Eu comecei a me adaptar a viver só. Então, porque eu sozinha, só tenho uma gata para engar. Então, a minha vida é assim, né? Então, essas coisas assim, sabe? Eu sempre digo, né? Acho que eu sofri mais por conta dessas coisas, né? Que aconteceu. Eu casei por conta de muitas coisas que tinha, sabe? Que acontecia, porque assim, de agressões, essas coisas. E eu vim casar por conta disso, né? Porque senão até hoje eu acho que eu não tinha casado, não tinha. Então, o que aconteceu, né? Foi porque, melhor não citar nomes, né? Na família sempre tem alguém que é o valentão, que é o machão, que é o brabão. E na minha também tinha um, né? Gostava de bater. Então, e que vinha em mim, assim, que era mais vulnerável, né? A apanhar. Por quê? Porque eu não andava. Então, aí sempre dava uns tapas bons em mim. E a gente nunca se deu bem. Aí o que aconteceu, né?
Eu sempre fui ameaçada. Se eu chamasse a polícia, eu era botada de casa para fora. Sabe? Aquela questão de você ser obrigado a apanhar, né? Então, eu passei um bom tempo, né? Era assim, né? Eu dizia, não, vou chamar a polícia. E minha mãe falava, se você chamar a polícia, eu pego você, eu jogo você na rua. Ela dizia com outras palavras, né? Que eu prefiro não falar, porque essas palavras doem mais. E daí eu acabava que não ia, né? Só que chegou um tempo a qual eu abri meus olhos e digo, é agora ou nunca. Eu digo, eu tenho medo de mais nada mesmo não. A gente vai ver a vida tendo medo das pessoas. As pessoas, né? Se fizer isso, eu lhe mato. Até ameaça de morte eu já fui, tá entendendo? E dentro da minha própria casa, assim. Aí fizer, eu lhe mato e não sei o quê. E por eu ter essa parte dele ser vulnerável, né? Então, o que eu fiz? Chamei a polícia. Disse, vai me matar? Mata logo, né? Diz que já tinha passado uma fase da vida difícil. Aí quando chego passado por outra pior, que foi a deficiência, né? Que foi uma das piores fases da minha vida, foi quando ali eu me deparei numa situação que não tinha mais volta, né? Uma situação que para mim até hoje é difícil falar, sabe? Porque é muito, muito difícil a pessoa falar, né? Você vive vem de uma situação difícil e quando você fica ali, você dorme bem e acorda mal, né? Você dorme andando e acorda sem andar, né? Então, e daí começou as séries de humilhações, tá entendendo? Foi vários. Então, para mim, era algo que não valia a pena nem viver, né? Porque você viver uma vida onde você é humilhada por viver, tá entendendo? Que era difícil, né? Então eu vivia numa situação ali a qual meu desejo era simplesmente era de morrer mesmo. Eu não tinha o desejo de viver. Então muitas vezes eu até me questionei por estar viva. Porque eu me sentia um fardo. E isso até hoje me dói. Infelizmente, né?